Ela não sabia, mas ele a observava. Todo dia, há 5 anos, Daniel Silveira, 34 anos, CEO bilionário e completamente obcecado por Isabela Rodrigues, uma mulher que nem sabia que ele existia. Ele sabia tudo sobre ela, que acordava às 6h30, que tomava café na esquina, que usava perfume de lavanda, que ria quando nervosa, que mordia o lábio quando concentrada. Tudo. E quando a empresa dela foi à falência, ele viu a oportunidade. Comprou a empresa, não para salvar, para ter ela perto, todo dia. E Isabela aceitou o emprego sem saber o que estava entrando na teia de um homem que a amava há 5 anos, desde o dia que a salvou. E ela não lembrava. Esta é a história de amor ou obsessão. Você decide. Mas antes, se você ama histórias de obsessão que vira amor verdadeiro, suspense com romance intenso, se inscreve. Histórias completas, 3-4 gigs por semana. Ativa o sininho. Agora, a história de Daniel e Isabela. Daniel Silveira tinha uma rotina. 5h45, academia privada. 7h30, café específico. Mesa do fundo, esperando. E às 7h50, ela aparecia. Isabela Rodrigues, 27 anos. Cabelo castanho claro em ondas. Olhos mel. 1,68 m de pura perfeição. Para ele. Segunda, 7h50, cafeteria Jardins. Daniel na mesa do fundo. Jornal aberto. Nunca lia. Olhos na porta. Esperando. Até ela entrar. Jeans. Blusa branca simples. Bolsa marrom. Cabelo solto. E Daniel sentiu. O que sentia. Todo dia. Coração acelerar. Respiração falhar. Mundo parar. Ela foi ao balcão. Cappuccino. Sem açúcar. Ela pediu. Ele sabia de cor. Pegou o café. Sentou. 3 mesas à frente. Abriu o notebook. Designer freelancer. Começou a trabalhar. Mordia o lábio, quando concentrada. Daniel observava, como sempre. Cada gesto, cada movimento. O jeito que afastava o cabelo. O jeito que suspirava cansada. O jeito que sorria. Pro barista. Ele odiava quando sorria para outros. 30 minutos depois, ela levantou. Pegou a bolsa. Daniel baixou o olhar. Rápido. Ela passou. Perfume de lavanda. Ele inspirou. Discreto. E saiu. Daniel esperou. 2 minutos. Levantou. Pagou. E seguiu. Como sempre. A 50 metros de distância, viu ela entrar. No prédio comercial velho, onde trabalhava. Ele ficou 5 minutos só olhando, até o motorista buzinar. Senhor Silveira? Daniel entrou no carro. Escritório. E no caminho, pensou, como sempre pensava, nela, só nela, há 5 anos, todo santo dia. 5 anos atrás, Daniel tinha 29, céu recém-promovido, saindo de reunião, madrugada, cansado, distraído, atravessando a rua, quando viu carro desgovernado, vindo rápido, e uma jovem, 22 anos, celular na mão, atravessando, sem ver. Daniel não pensou, correu, agarrou ela, puxou, ambos caíram. Calçada, carro passou, raspando, silêncio. Daniel em cima dela, protegendo, respirações pesadas. Ele se afastou, olhou e viu os olhos mais lindos que já tinha visto, cor de mel, assustados, vivos. Você me salvou. Ela ofegou. Você tá bem? Ele ajudou ela a levantar. Eu acho que sim. Mãos dela tremendo. Ele segurou. Firmes, quentes. Respira, devagar. Ela obedeceu, olhando para ele e sorriu. Trêmulo, mas genuíno. Obrigada. De nada. Eu sou Isabela. Daniel. Ficaram ali, mãos ainda entrelaçadas, até a ambulância chegar. Alguém tinha chamado. Paramédicos checaram ela. Arranhões. Só. E quando Daniel virou para se apresentar, ela tinha ido, desaparecido, sem número, sem contato. Só o nome, Isabela, e aqueles olhos, cor de mel, que o assombravam. Desde então, de volta ao presente, Daniel no escritório. Gaveta trancada. Dentro, fotos de Isabela. Muitas fotos, 5 anos de fotos, tiradas de longe.
Ela rindo, ela trabalhando, ela vivendo. E Daniel olhava, como sempre, obcecado. Mas hoje ia mudar. Porque a empresa dela tinha ido à falência e ele tinha comprado por 10 vezes o valor, só para, finalmente, tê-la perto. Isabela estava desesperada, empresa falida, sem emprego, contas atrasadas, até que, ligação, terça, 14 horas, número desconhecido. Alô, Isabela Rodrigues? Voz masculina, profissional. Sim, sou Marcos, RH da Silveira Corp. Gostaríamos de oferecer uma posição, designer sênior. Salário, R$18.000. Isabela quase derrubou o celular. Como vocês, vimos seu portfólio online. Ele explicou. Impressionante. Pode começar segunda? Sim! Ela quase gritou. Sim, eu posso. Ótimo. 9 horas, manda o endereço. E desligou. Isabela ficou ali, sem acreditar. Salvação, caída do céu. Ou planejada, por 5 anos. Daniel recebeu a confirmação, sorriu, pequeno, satisfeito. Finalmente. Isabela ia trabalhar, para ele, com ele, perto dele. E dessa vez, não ia deixar ela escapar. Nunca mais. Mas Daniel não contava com uma coisa, que Isabela não era mais. A garota de 22 anos era mulher de 27, inteligente, observadora, e que ia perceber, muito mais rápido, que algo estava errado, muito errado, com aquele si que a olhava, como se a conhecesse há anos. Segunda, 9 horas, Silveira Corp. Isabela chegou, nervosa, animada, prédio impressionante, recepção a levou, andar de design, equipe de 8. Todos simpáticos, até que, 10 horas, reunião geral. CEO ia se apresentar. Sala de reuniões. Isabela sentou. Meio da mesa. Porta abriu. E ele entrou. Isabela congelou. Porque o CEO era o homem mais bonito que ela já tinha visto. Alto. 1,88 m. Ombros largos preenchendo. Perfeitamente. Aquele terno preto. Cabelo escuro levemente bagunçado. Mandíbula quadrada. Olhos escuros. Intensos. Ele varreu a sala e parou nela por 3 segundos, que pareceram eternidade, e Isabela sentiu algo elétrico, perigoso, real. Ele desviou. Bom dia, sou Daniel Silveira. Voz grave, firme, que fez algo no estômago dela revirar. Ele falou sobre empresa, sobre projetos, mas os olhos voltavam para ela, sempre para ela. E não era casual, era intenso, como se a conhecesse. Mas Isabela tinha certeza que nunca tinha visto aquele homem, porque lembraria. Ao final, ele se aproximou de cada um, cumprimentando, até chegar nela, última, proposital. Isabela Rodrigues. Ele estendeu a mão. Ela apertou. E foi como choque elétrico. A mão dele, grande, quente, firme, segurando a dela. 1 segundo a mais, olhando, fixo. Prazer, Sr. Silveira, ela disse. Voz saiu, mais rouca que pretendia. O prazer, ele disse baixo, é todo meu. E havia algo, no tom, carregado, como se significasse mais. Ele soltou, forçado. Bem-vinda. E saiu, deixando Isabela, com a mão formigando e o coração disparado. O que foi isso? Ela pensou, mas não tinha resposta, ainda. Os dias passaram e Isabela percebeu algo estranho. Daniel aparecia, muito, no andar dela. Quarta, 11 horas, Isabela trabalhando, mesa dela, concentrada, quando sentiu alguém observando. Olhou. Daniel, parado, a 5 metros, olhando. Ela engoliu seco. Sr. Silveira, posso ajudar? Ele piscou, como se voltasse. Não, ele disse rápido, só passando. E foi embora. Mas Isabela viu as orelhas dele, vermelhas, como se tivesse sido pego. Quinta, 15 horas, Copa. Isabela pegando café, sozinha, até a porta abrir.
Daniel, também pegando café. Ela acenou educada. Ele acenou de volta. Silêncio, enquanto o café passava. Isabela pegou açúcar. Mão dele também foi. Tocaram. Acidente. Mais eletricidade, absurda. Ambos recuaram. Desculpa, ela disse rápida. Eu. Não. Desculpa, eu. Olhares se encontraram, e Isabela viu algo nos olhos dele. Fome. Não por café. Por... Ela? Não. Impossível. Ela desviou. Pegou o café. Bom trabalho, ele disse. Obrigada, senhor. E saiu. Rápido, porque se ficasse, faria algo estúpido. Como perguntar por que ele a olhava daquele jeito. E Daniel ficou, sozinho, cheirando o perfume dela, que ficou no ar. Lavanda. Fechou os olhos, mãos apertando a xícara, porque estava ficando difícil. Não tocar, não puxar, não confessar. Controle, ele mandou. Mas o controle estava escapando, rápido. Sexta, 19 horas, escritório vazio, só Isabela, finalizando o projeto, até Daniel aparecer na porta do andar. Ainda aqui? Voz dele. Ela se assustou. Senhor Silveira, eu... Sim. Terminando a apresentação. Ele se aproximou. Devagar, como predador. Parou, atrás dela, olhando a tela. Próximo demais. Isabela sentiu o calor dele, o perfume, amadeirado masculino dele. Tá lindo, ele disse baixo, próximo do ouvido. Ela arrepiou. Toda. Obrigada. Você tem talento. Ele se inclinou, mais perto. Respiração dele, no pescoço dela. Sempre teve. Sempre. Que sempre. Isabela virou, rápido, e se arrependeu. Porque ele estava ali. Rosto a centímetros. Olhos escuros, fixos nos dela, descendo, pros lábios dela, subindo devagar. Senhor Silveira, ela sussurrou. Daniel, ele corrigiu. Me chama de Daniel. Daniel, nome dele nos lábios dela, fez algo nele. Apertar. O senhor tá muito perto. Eu sei. Ele não se moveu. Desculpa, mas não pareceu, porque os olhos dele estavam na boca dela, fixos, como se quisesse. E Isabela sentiu o corpo reagir, coração disparar, respiração falhar, calor pulling. Ela forçou o pensamento parar. Eu preciso ir. Ela se levantou, rápido, pegou a bolsa. Daniel deu espaço, mas os olhos acompanharam cada movimento. A Isabela, ela parou, na porta. Sim, cuidado. Ele disse estranho. Na rua, à noite. Ela franziu a testa. Eu... ok? E saiu, confusa e atraída, perigosamente atraída, por um homem que mal conhecia, mas que a olhava como se a conhecesse a vida inteira. E Daniel ficou, sozinho, na estação dela, onde o perfume ainda pairava. Ele tocou a cadeira, ainda quente, e sussurrou para si mesmo: em breve, você vai saber, porque eu nunca te esqueci. Isabela chegou em casa, confusa, atraída, assustada, porque havia algo de errado na forma que Daniel a olhava, como se soubesse algo que ela não. E nos dias seguintes, ela ia descobrir a verdade aterrorizante, que Daniel Silveira não era só CEO interessado, era homem, obcecado, que a seguia, que a observava, que sabia tudo e que não ia parar, até tê-la, completamente. Isabela começou a reparar coisas estranhas. Daniel sabia, demais. Segunda, reunião. Isabela apresentando. Parou para beber água. Sem açúcar, certo? Daniel ofereceu. Ela parou. Como o senhor sabe? Sabe o quê? Que eu não uso açúcar. Silêncio. Daniel ficou tenso. Eu assumi. Ele desconversou. Maioria não usa. Mas Isabela viu. O pânico. Rápido. Mas viu. Quarta. Daniel passando. Cansada? Ele perguntou. Um pouco. Dormiu mal? Ela congelou. Como o senhor? Olheiras. Ele apontou rápido. Desculpa, invasivo. Mas Isabela pensou.
Eu escondi com base, como ele viu. Sexta. Chovendo. Isabela sem guarda-chuva. Daniel apareceu. Com um. Para você. Senhor, eu não posso. Eu insisto. Ela pegou, saiu. E no carro, percebeu. O guarda-chuva era novo, etiqueta ainda colada, como se ele tivesse comprado hoje, porque sabia que ia chover e que ela não tinha guarda-chuva. Como ele sabe tanto? Ela pensou, e pela primeira vez sentiu medo. E então, Isabela descobriu a verdade, da pior forma. Sábado, 14 horas, Isabela recebeu pacote, seu nome, mas sem remetente. Abriu, dentro, pendrive e um bilhete. Você precisa saber quem Daniel Silveira realmente é. Uma amiga. Isabela hesitou, mas colocou, no notebook, uma pasta. Isabela. Ela clicou, e o mundo acabou. Fotos, centenas de fotos, dela, na rua, no café, saindo de casa, trabalhando, de longe. Tiradas sem ela saber. Por anos, datas nos arquivos. 2020, 2021, 2022, 2020-23, 2020-24. 5 anos de fotos. Isabela sentiu náusea. Continuou olhando. Vídeos dela andando, dela rindo, dela vivendo, sem saber que era observada. E no final, um documento. Compra empresa Rodrigues Design Vendedor. Banco XYZ Comprador. Daniel Silveira, através de offshore. Valor: 5 milhões. Empresa valia 500 mil. Ele tinha comprado sua empresa por 10 vezes o valor. Só para contratá-la? Isabela vomitou, ali mesmo, porque percebeu. Não era coincidência, não era sorte. Era obsessão. Ele a seguia há 5 anos e ela tinha caído na armadilha, completamente. Ela pegou o celular, mãos tremendo. Ligou. Polícia, eu preciso fazer uma denúncia. Stalking. Mas antes da polícia, Isabela precisava confrontar. Segunda, 8 horas. Isabela chegou, escritório, direto para a sala dele. Invadiu, sem bater. Daniel levantou, surpreso. Isabela, 5 anos, ela gritou, jogando o pendrive na mesa. 5 anos me seguindo. Daniel ficou branco. Eu posso explicar? Explicar, ela riu histérica. Você me stalkeou, comprou minha empresa, me contratou. Pra quê? Daniel foi até ela. Ela recuou. Não chega perto. Ele parou, mãos levantadas. Isabela, por favor, o quê? Lágrimas de raiva. Você é doente. Eu sei. Ele explodiu. Eu sei que sou. Mas eu não consegui parar. Por quê? Ela chorou. Você nem me conhece. Conheço. Ele avançou. Ela recuou, até as costas. Baterem na parede. Ele parou, a 1 metro, mas perto demais. Eu te conheço. Voz dele baixa, intensa. Desde que te salvei. Há 5 anos. Isabela congelou. O quê? Você atravessou a rua. Ele continuou. Sem ver o carro. Eu te puxei, te salvei. E quando vi aqueles olhos, eu soube. Soube o quê? Que você era. Ele se aproximou. A pessoa que eu ia amar pro resto da vida. Mas você sumiu. Sem nome, sem contato. Então eu procurei. Achei. E não consegui ficar longe. Então você me perseguiu? Ela empurrou ele. Por 5 anos? Sim, ele admitiu. E eu sei que é errado, que é doente. Mas eu não consigo te deixar ir. Ele segurou os ombros dela, firme, mas não machucando. Eu te amo. Ele confessou desesperado. Há 5 anos, todo santo dia. Eu te amo. Isabela o encarou e viu loucura, obsessão. Mas também verdade. Ele realmente acreditava que era amor. Isso não é amor, ela disse tremendo. É obsessão. E eu não quero nada com você. Empurrou ele. Foi para a porta. Isabela, espera. Eu vou na polícia. Ela se virou. E você vai pagar. Por me stalker. Por me usar.
por tudo, e saiu, batendo a porta, deixando Daniel destruído, porque tinha perdido a única pessoa que importava e sabia que não havia volta. Mas o que Isabela não sabia é que Daniel tinha mais segredos e que o stalking não era só obsessão romântica, tinha outro motivo, um motivo que mudaria tudo, porque naquele acidente, 5 anos atrás, não foi acaso, alguém tinha tentado matar Isabela. E Daniel não só a salvou, mas passou 5 anos protegendo ela de um perigo que ela nem sabia que existia. E quando descobrisse, teria que escolher entre ódio ou confiança, porque a verdade era muito pior do que imaginava. Isabela foi à polícia, mas antes investigou. Terça, 10 horas, delegacia. Isabela com pendrive. Delegado, esse homem me seguiu por 5 anos. O delegado analisou as fotos, os vídeos. Senhora Rodrigues, ele disse cuidadoso. Essas fotos são públicas. Rua, café, lugares abertos. Tecnicamente, não é crime. Mas ele me perseguiu. Ele te ameaçou? Não. Te tocou sem consentimento? Não. Invadiu sua casa? Não, mas... Então, delegado suspirou. Não há crime. É estranho, obsessivo, mas não ilegal. Isabela sentiu desespero. Mas tem que ter... Única coisa... Delegado continuou. É você pedir medida protetiva para ele ficar a 100 metros de você. Quer fazer? Isabela ia dizer sim, quando o delegado falou. Mas eu sugiro você conversar com ele antes. Por quê? Porque ele mostrou algo. Ele não é só obcecado. Relatório policial. Tentativa de homicídio. Vítima Isabela Rodrigues. Data: 15 de março de 2019. Status: arquivado. Falta de provas. Isabela ficou branca. O que é isso? Há 5 anos, delegado explicou. Alguém tentou te atropelar de propósito. Carro roubado. Nunca achamos o culpado, mas o caso foi arquivado e, segundo o relatório, um homem te salvou, Daniel Silveira. Ele deu depoimento e, desde então, vem aqui, todo mês, perguntar se achamos algo. Isabela não respirava. Ele vem perguntar? Sim, delegado confirmou. Por 5 anos, ele acha que o perigo ainda existe. E talvez, pausa, ele esteja certo, porque semana passada achamos algo. O delegado mostrou, arquivo novo. Semana passada, ele abriu. Prendemos um homem, assassino de aluguel, e ele confessou 17 trabalhos, incluindo um de 2019, que falhou. Isabela sentiu tontura. Falhou como? Ele foi pago, delegado leu, para atropelar uma mulher, Isabela Rodrigues. Mas alguém a salvou e ele fugiu. Isabela caiu na cadeira. Quem pagou? Ele não sabe. Delegado disse. Foi intermediário. Offshore. Impossível rastrear. Mas o motivo, ele ouviu. Era herança. Herança? Ela sussurrou. Mas eu não tenho. E então lembrou. O pai, que tinha morrido 6 meses antes do acidente, deixando fortuna de negócios para ela, única herdeira, e o tio, irmão do pai, que tinha ficado furioso por não herdar nada. Meu tio, ela sussurrou. Investigaremos, delegado prometeu. Mas até lá, você tem perigo, real. E o Sr. Silveira? Ele pausou. Ele sabia, desde o começo. Por isso te seguia. Não era só obsessão, era proteção, distorcida, errada, mas proteção. Isabela sentiu o mundo virar, porque Daniel, se não era só obcecado, era protetor. Senhora Rodrigues, delegado se inclinou. Você vai precisar segurança, até prendermos quem te quer morta. E, sinceramente, Daniel Silveira pode ser sua melhor opção. Isabela saiu dali,
em choque, porque tudo que achava que sabia era mentira ou meia-verdade, e precisava ouvir do próprio Daniel a verdade completa, mesmo que morresse de medo do que ia descobrir. Isabela foi até ele naquela noite. 20 horas, cobertura dele. Ela tinha o endereço. Tocou campainha. Daniel abriu, surpreso, esperançoso. Isabela, eu preciso... Ela entrou. Da verdade, toda a verdade. Daniel fechou a porta. Foram para a sala. Sentaram, distantes. Eu fui na polícia, ela começou. E o delegado me contou sobre a tentativa de me matar. Daniel fechou os olhos. Eu ia contar. Quando? Ela explodiu. Depois de anos me seguindo? Eu não sabia como. Ele se defendeu. Como eu chegava e falava: Oi, te salvei há 5 anos, alguém quer te matar e eu te stalkei para te proteger. Você ia me mandar prender. E eu fiz. Eu sei. Ele se levantou. E eu não te culpo, porque eu fui longe demais. As fotos, os vídeos, era doente. Mas eu... Voz quebrou. Eu precisava te ver, saber que estava viva, segura. Ele foi até a janela, de costas para ela. Depois que te salvei, eu procurei quem tinha tentado te matar. Contratei investigadores, hackers, todo mundo. E descobri que era por herança, mas não achei quem especificamente. Então virou. Decidi te proteger, de longe, seguindo, observando, para ter certeza que ninguém te machucasse. Por 5 anos, Isabela se levantou. Você gastou 5 anos da sua vida me seguindo? Sim, ele admitiu. E faria de novo, porque você aproximou. Você é a única pessoa que eu amei, já em toda a minha vida. E eu sei que é errado, que é obsessão, que eu devia ter falado. Mas eu tinha medo que você sumisse de novo, e eu não podia perder você de novo. Isabela olhou para aquele homem que a tinha seguido por anos, invadido privacidade, mas também salvado sua vida, protegido ela, amado ela, do jeito distorcido dele. Isso não torna o que você fez certo, ela disse firme. Eu sei, mas eu entendo. Por quê? E ela respirou fundo. Eu preciso de tempo para processar tudo isso. Daniel assentiu. Quanto tempo? Você precisar. Mas Isabela, ele segurou a mão dela. Até prenderem quem te quer morta. Por favor, deixa eu te proteger. Do jeito certo. Segurança, motorista, tudo legal, oficial. Eu prometo não te stalker mais. Só te manter viva. Isabela olhou para a mão dele, segurando a dela, quente, firme, protetora, e percebeu que, por mais errado que fosse, sentia-se segura com ele. Ok, ela concordou, mas com regras, qualquer regra, sem me seguir. Combinado, sem fotos. Combinado. E honestidade, total, sobretudo. Daniel a puxou, mais perto, rosto a centímetros. Eu prometo, ele sussurrou. Honestidade total e proteção total, até você estar segura. E então, pausa. Se você quiser que eu suma, eu sumo. Isabela olhou para os olhos dele, honestos, vulneráveis, e pela primeira vez, viu. Não obsessão, mas amor. Distorcido, errado, mas real. Não suma, ela sussurrou. Ainda. E ele sorriu, aliviado, esperançoso, e a puxou pro abraço, que ela não sabia que precisava, até estar nele, segura, protegida, viva. Mas o perigo não tinha passado, e nos dias seguintes, Isabela descobriria que confiar em Daniel era sua melhor decisão, porque o assassino ia tentar de novo, e dessa vez, só Daniel poderia salvá-la. De novo. Quinta, 18 horas, Isabela saindo do trabalho, segurança de Daniel na frente
Carro blindado. Tudo combinado. Mas no estacionamento, tiros. Segurança caiu. Isabela gritou. Homem mascarado, avançando, arma apontada. Ela correu, mas ele era rápido, agarrou ela. Você devia ter morrido 5 anos atrás. A arma na cabeça dela. Isabela fechou os olhos. Daniel. Crash. Carro. Batendo no atirador. Forte. Ele voou. Carro parou. Porta abriu. Daniel. Saiu correndo. Isabela. Pegou ela. Nos braços. Você tá bem? Ela chorava, tremendo. Eu... Polícia chegou. Sirenes. Gritos. Prenderam o atirador. Ferido, mas vivo. Isabela desabou. Daniel a segurou. Eu tô aqui. Ele sussurrou. Eu tô aqui. Você tá segura. Eu prometo. E ela acreditou. Daniel levou ela para a cobertura dele, mais segura. Segurança reforçada. Isabela em choque. Ele preparou chá. Coberta nela. Sentou ao lado. Obrigada. Ela disse baixo. Por me salvar. De novo. Sempre. Ele segurou a mão dela. Sempre vou. Ela olhou para ele. Por quê? Ela perguntou. Por que eu? Daniel tocou o rosto dela. Gentil. Porque quando te vi, ele começou. Há 5 anos. Naquele segundo, antes do carro te pegar, eu vi. Tudo. Uma vida inteira. Com você. E quando te salvei, e você sorriu, eu soube que tinha salvado, não só você, mas eu, de uma vida sem significado. Você me deu propósito, mesmo sem saber. Isabela chorou. Mas você me stalkeou. Eu sei. Ele limpou as lágrimas. E eu vou passar o resto da vida compensando. Se você deixar. Como? Daniel a puxou. Mais perto. Testa na testa. Amando você, ele sussurrou. Do jeito certo. Sem esconder. Sem obsessão. Só amor. Pure. Real. Se você me der chance. Isabela olhou para os olhos dele e viu. Verdade. Uma chance, ela concordou. Mas você precisa fazer terapia. Já marco amanhã. E me dar espaço. Todo o que precisar. E confiar que eu vou ficar. Sem precisar me seguir. Daniel sorriu. Eu confio. E a beijou. Finalmente. Depois de 5 anos. Observando de longe. Querendo de longe. Amando de longe. Finalmente, tinha ela. Perto. Real. Dele. O beijo foi suave. Profundo. Cheio de anos. De necessidade. As mãos dele no rosto dela. As mãos dela no peito dele. Sentindo o coração disparado. Quando se separaram... Fica, ele pediu. Hoje. Aqui. Onde é seguro. Eu fico. E ficou. Não no quarto dele, mas no de hóspedes, respeitando o espaço. Mas antes de dormir, ele bateu. Isabela? Ela abriu. Sim? Só. Ele hesitou. Queria ter certeza que você tá bem. Ela sorriu. Pequeno, mas genuíno. Eu tô. Graças a você. E beijou a bochecha dele. Suave. Grato. Boa noite, Daniel. Boa noite, Isabela. E ela fechou a porta, deixando ele no corredor, sorrindo. Pela primeira vez, em 5 anos, genuinamente feliz, porque finalmente ela sabia que ele existia, que a amava e que talvez, só talvez, ela pudesse amá-lo de volta. 1 ano depois, tio preso, mandante confesso, perigo, 0. Daniel, terapia semanal. Isabela, confiando. E eles, sábado, 10 horas, apartamento novo, deles, juntos. Isabela acordou, Daniel ao lado, observando ela. Você tá me olhando, ela murmurou sonolenta. Tô, ele admitiu. Stalker. Ex-stalker. Ele corrigiu brincando, reabilitado. Ela riu, abriu os olhos. Bom dia, bom dia. Ele beijou ela. Café? Cappuccino, sem açúcar. Ele sorriu. Eu sei. Claro que sabe. Ela revirou os olhos. Você sabe tudo. Não mais. Ele disse sério. Agora eu só sei o que você me conta. E é muito melhor. Ela tocou o rosto dele.
Eu te amo. Eu te amo mais. Impossível. 5 anos de vantagem. Ele argumentou. Ela riu e o puxou pro beijo, que levou a... Horas depois. Café da manhã. Finalmente. Isabela? Daniel chamou. Ele ajoelhou. Do nada. Ela quase cuspiu o café. Daniel? Caixinha na mão. Eu sei. Ele começou. Que nosso começo foi errado, obsessivo, distorcido. Mas eu quero nosso meio e nosso fim serem certos. Abriu a caixa. Casa comigo? Não porque te salvei, não porque te protegi, mas porque eu não consigo imaginar um único dia sem você. Isabela chorou. Sim, ela gritou. Mas... Ele parou. Mas o quê? Sem stalking. Ela apontou séria. Nunca. Ele riu. Prometo. E sem esconder nada. Ela continuou. Nunca. Nunca. Ele jurou. E terapia. Para sempre. Para sempre. Ele concordou. Agora. Ele segurou a mão dela. Posso colocar o anel? Ela estendeu a mão, sorrindo, chorando. Pode, ele colocou. Perfeito. Dela, e a puxou pro beijo, como noivos. Finalmente. Não mais stalker e vítima, mas homem e mulher, que se amavam, do jeito imperfeito deles, mas real. Mais tarde, naquele dia, Daniel a levou, num lugar. Onde vamos? Ela perguntou. Você vai ver. Pararam, numa rua. Ela reconheceu. É aqui. Ela sussurrou. Onde te salvei. Ele confirmou. Há 6 anos, saíram do carro, foram até o exato lugar. Calçada, onde tinha caído. Eu queria, Daniel começou, te trazer aqui, porque aqui, minha vida, começou. De verdade, e eu queria que você soubesse que cada dia, desde então, foi sobre você. E agora, ele a abraçou. Cada dia daqui pra frente vai ser com você. Oficialmente, sem esconder, sem stalking, só nós. Isabela se aconchegou no peito dele. Eu te perdoo, ela disse de repente, pelo stalking, pelas fotos, por tudo. Porque eu entendo que foi errado, mas vejo que era amor distorcido, não maldade. E você mudou, de verdade. Então, olhou para ele. Eu te perdoo e te escolho, todo dia, para sempre. Daniel a beijou, ali, no lugar onde tudo começou, 6 anos atrás, e onde agora recomeçava, do jeito certo, juntos, iguais, livres, amando, sem obsessão, só amor. 6 meses depois, casamento pequeno, praia, 30 pessoas, Daniel no altar, emocionado, Isabela caminhando, radiante. Votos simples, ele, prometo nunca mais. Te observar de longe, só de perto, todo dia, pro resto da vida. Ela, prometo nunca mais duvidar do seu amor, porque você provou, de todas as formas, certas e erradas, que é real. Beijaram, como marido e mulher, e todos aplaudiram. O amor mais improvável, mas verdadeiro, que já tinham visto. E assim, Daniel e Isabela provaram que amor pode nascer das formas mais estranhas. Daniel a stalkeou por 5 anos. Errado? Sim. Doente? Sim. Mas as intenções eram proteção, eram amor, distorcidos, mas reais. E quando Isabela descobriu a verdade, poderia ter odiado, poderia ter fugido, mas escolheu ver além, ver o homem que a salvou, que a protegeu, que a amou, mesmo errado. E juntos, eles consertaram. O começo errado virou o meio certo e fim perfeito, porque amor não é sempre perfeito desde o início. Às vezes nasce torto e precisa ser endireitado, com honestidade, com terapia, com perdão. E quando vale tudo. Se você chegou até aqui e se arrepiou, deixa seu like. E me conta, você perdoaria alguém que te stalkeou, mas por amor e proteção, ou stalking é imperdoável? Comenta.
e se inscreve. Histórias completas 3, 4 As por semana. Próximo, segunda. História ainda mais intensa. Obrigada. E lembra, às vezes, a linha entre proteção e obsessão é muito fina. O que importa é a intenção e a mudança. Até a próxima.